Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Instituto Fabiano Pires, na nossa série falando sobre famílias disfuncionais. Dessa feita, nós vamos falar um pouquinho sobre a família de Isaac e Rebeca, e para isso nós vamos ler o texto de Gênesis, capítulo 25, versículos 19 a 21, que diz assim: Essa, pois, é a história da família de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, o qual aos 40 anos se casou com Rebeca, filha de Betuel, o arameu, que morava em Padã-Arã e era irmão de Labão, também arameu. Isaac orou ao Senhor em favor da sua mulher, porque era estéril. O Senhor então resolveu responder à sua oração, e Rebeca, sua mulher, engravidou. Na verdade, aqui nós temos um texto evidentemente resumido, falando um pouquinho sobre a história deste moço, Isaac, que inclusive é um personagem muito querido nosso do Antigo Testamento, por uma série de fatores, dentre eles talvez um dos principais, justamente pelo fato de ser o filho da promessa, o filho que o Senhor Deus prometeu a Abraão e a sua esposa Sara. E o Senhor, em momento oportuno, evidentemente deu esse filho para o Abraão, que foi inclusive um motivo de riso, tanto é que o seu nome significa riso, contentamento. Então ele foi um motivo de contentamento para sua família, muito especificamente para sua mãe, para o seu pai, inclusive até por aquele fato nada comum de Abraão e Sara terem conseguido justamente gerar um filho quando estavam numa situação já de uma idade bem avançada. Bem, sobre a questão do Isaac, nós podemos citar algumas situações assim bem pertinentes que vão nos fazer entender o quanto que esse camarada realmente era muito querido à época e continua sendo querido por nós, principalmente leitores da Bíblia Sagrada. Primeiro, seu nascimento veio por promessa, ou seja, Deus prometeu aos seus pais que ele viria e ele de fato veio, e isso foi, repito, um motivo de contentamento para eles. Depois também esse rapaz acabou sendo, com certeza, a concretização de tudo aquilo que eles sonhavam, a despeito de eles já terem, de certa maneira, um filho, porque, na verdade, você se lembra da história, Abraão acabou deitando-se com Agar, inclusive a pedido de Sara, e aí, por conta disso, nós temos a vinda do Ismael. Só que o Ismael, na verdade, não era o filho de Sara, ele era filho de Agar. E aconteceu que dentro desse relacionamento familiar ali, houveram uma série de probleminhas, de rusgas, de desentendimentos, que nós inclusive já mencionamos em vídeo anterior, como uma espécie de disfuncionalidade. Então, na verdade, nós temos a chegada do Isaac para ser realmente não só o cumprimento da promessa, mas também para ser a alegria dos seus pais. Ele também veio para dar prosseguimento ao projeto divino, em especial quanto ao chamamento do seu pai para um trabalho muito específico, que era dar origem a uma nação que posteriormente seria chamada de Israel, como de fato aconteceu. Então Isaac, ele é sim uma sequência de um projeto divino, consequentemente ele aderiu, ou ele abraçou esse projeto e foi realmente alguém que cumpriu com os propósitos para o qual ele pisou nessa terra. Ele também teve uma excelente criação, principalmente com seu pai sendo o nosso tão conhecido pai na fé. Ele teve então muitas orientações extraordinárias do seu próprio pai, portanto seu pai foi um exemplo para ele em praticamente todos os aspectos, pelo menos o que a gente conhece pela Bíblia. Também, segundo o texto das Sagradas Escrituras, nós temos o seu casamento em momento oportuno, como eu citei aqui, aos 40 anos de idade, acontecendo também por uma orientação divina, porque quando ele chega nessa idade, o Abraão já está um pouco mais velho e ele fica muito preocupado com a questão justamente do seu filho também começar a construir a sua história através de uma família. E aí ele manda o Eliezer para poder buscar uma moça, e essa moça vem, e ela então se casa com ele, e aí nós temos então o casamento de Isaac com Rebeca, também configurando algo muito bacana, muito extraordinário, também sequência do projeto divino. Ele também foi um homem muito abençoado no aspecto financeiro, financeiro e material, então ele foi muito próspero em tudo aquilo que ele fez, porque o Senhor era também na vida dele como fora do seu pai Abraão. Também era um homem trabalhador, a Bíblia vai nos mostrar isso, Inclusive, quando nós falamos sobre prosperidade financeira no Antigo Testamento e mencionamos os patriarcas, é bom dizer que essa riqueza que tanto Abraão, o Isaac, o filho de Isaac foi o Jacó tiveram, não veio à revelia, não aconteceu ao acaso, mas eles eram homens muito trabalhadores e Deus abençoava o trabalho das mãos deles. Então Isaac também foi muito próspero. E também a Bíblia Sagrada vai deixar
com que nós entendamos que o Isaac, além de tudo, era um homem de oração, um homem que mantinha uma comunhão muito estreita com Deus, e isso foi maravilhoso. Só que dentro da família de Isaac e de Rebeca também haviam disfuncionalidades. Nós estamos aqui numa série falando sobre disfuncionalidades, ou seja, sobre um funcionamento imperfeito dentro da família, justamente porque a família é composta de pessoas imperfeitas. Então, nós nunca vamos ter uma família perfeita, mas evidentemente nós vamos sempre encontrar famílias felizes, e nesse caso específico nós já citamos várias aqui, vamos continuar nessa nossa série, pelo menos com um vídeo semanal sobre o assunto. E a primeira disfuncionalidade que eu citei aqui para que nós pudéssemos mencionar foi justamente o fato do Isaac. A despeito de ser um homem de oração, a despeito de ter comunhão com Deus, ele também falhou como seu pai Abraão falhara por 2 vezes no aspecto da mentira. Nós vamos ver que ele, em um dado momento, ele acaba tendo que ir para Gerar, e quando ele chega ali, ele acaba mentindo para as pessoas daquela região, dizendo que a sua esposa, na verdade, não era esposa, e sim irmã, mas isso acabou sendo descoberto. O que, na verdade, inclusive, fez com que ele fosse, de certa maneira, até repreendido pelo líder daquela região, justamente pelo fato de que, de repente, a sua esposa Rebeca poderia ser tranquilamente uma mulher que por algum motivo pudesse ser tomada de assalto por outro homem, para que esse homem pudesse se deitar com ela, ou quem sabe até fazer com que ela fosse a sua esposa. Então, isso foi um erro gravíssimo que Isaac cometeu. A despeito, repito, de ser uma pessoa de muita comunhão com Deus, ele preferiu dar vazão a essa ideia dessa mentira, e isso foi uma coisa que, de certa maneira, acabou manchando um pouquinho a sua história. Depois, com relação também às disfuncionalidades, nós podemos citar uma segunda, que seria a predileção dentro de casa. Vocês se lembram que quando Isaac ora por 20 anos para que Rebeca venha engravidar, ela, quando engravida, ela engravida de 2 filhos ao mesmo tempo, ou seja, gêmeos. E quando eles nascem, nós temos aí o nascimento em primeiro plano do Esaú, e depois nós temos o nascimento do Jacó. E na medida que eles foram crescendo, segundo o texto bíblico, nós temos o Isaac sendo muito propício a estar mais com Esaú, gostava demais do moço, e a Bíblia diz que ele era um caçador muito proeminente, era alguém que sabia o que fazia, e portanto Isaac gostava demais da maneira como ele lidava com as circunstâncias do dia, consequentemente também gostava demais pelo fato de que ele caçava e preparava excelentes refeições, e o seu pai então ficava muito satisfeito com isso. Já o Jacó era mais um rapaz de tenda, era um rapaz que ajudava muito a sua mãe, ficava muito por conta dos rebanhos. Então essa predileção dentro da casa do Isaac foi algo muito ruim, que depois, inclusive, acabou passando para a geração seguinte, né? Porque depois, na história do Jacó, nós vamos ver essa questão também. Então, essa predileção de Isaac ter mais apego ao Esaú e a Rebeca ter mais apego ao Jacó, fez com que, evidente, essa família fosse disfuncional nesse sentido, porque é mais do que claro que todos os 2 filhos, né, sabiam disso, que o pai gostava mais de um e a mãe gostava mais de outro, e isso com certeza trouxe uma série de problemas, e nós ficamos sabendo deles nas entrelinhas dos textos. Uma terceira disfuncionalidade foi justamente a falta de autoridade, até da parte, principalmente do próprio Isaac, com relação ao fato de ele não ter conseguido fazer com que os seus filhos fossem amigos. Porque, na verdade, desde a gestação, e aí, inclusive, esse foi um questionamento de Rebeca, ela faz uma oração, porque os filhos estavam o tempo todo brigando dentro dela, e ela faz uma oração, e o Senhor disse que estavam ali 2 crianças, que, na verdade, seriam justamente os precursores de 2 povos muito fortes, e acontece que desde que eles estavam ali sendo gerados, depois que nasceram, cresceram, e depois já de adultos continuaram com uma série de briguinhas, de rilias, de problemas entre eles, e o Isaac nunca conseguiu fazer com que esses filhos de fato fossem amigos, para que eles pudessem desfrutar realmente de uma comunhão como irmãos. Então acaba que isso também é uma disfuncionalidade, e fora o fato de que por conta da predileção, como eu falei, era quase impossível que Isaac conseguisse realmente imprimir essa ideia na cabeça dos seus filhos. Depois nós temos uma quarta disfuncionalidade que eu anotei, que seriam justamente as más escolhas. Nós vamos ver o Esaú chegando ao momento de casar-se com 2 mulheres, uma chamava-se Judite, a outra chamava-se Bazemate, que segundo o texto bíblico vieram a amargurar a vida dos seus pais, ou seja, o filho fez uma escolha muito ruim, que consecutivamente fez com que seus pais sofressem muito. A despeito, inclusive, de Rebeca ser mais
apegada com Jacó, a escolha de Esaú fez com que ela sofresse muito, consequentemente o seu pai. E é claro que essas escolhas de Esaú foram escolhas de um homem adulto, mas não deixam de ser influenciadas também por circunstâncias do dia a dia que ele vinha vivendo e acabou fazendo com que ele tomasse essa decisão. E depois, em último lugar, eu anotei uma quinta disfuncionalidade dentro dessa família, que foi a questão da desobediência, inclusive do próprio Isaac. Porque a Bíblia vai dizer para nós que ele chegou a uma idade um pouco mais avançada, inclusive já tinha perdido quase 100% da sua visão, e ele então chama Esaú e diz assim: Esaú, vai caçar, traz uma caça, prepara uma comida, e eu vou abençoar você antes que eu morra, porque eu não posso morrer sem antes te abençoar. Só que a Rebeca ouviu essa história, chamou Jacó e disse: olha, seu pai vai abençoar Esaú, você sabe que seu irmão primogênito nasceu primeiro que você, só que a promessa de Deus não é essa, né? A promessa de Deus é outra. Então eu quero que você vá lá nos rebanhos, pegue o cevado, mate, traga para mim, vamos preparar uma grande refeição, você leva para o seu pai vai te abençoar. Todo mundo conhece essa história, fizeram ali o plano. De fato, Jacó fez isso. Quando chegou na tenda, o pai desconfiou de certa maneira por conta da voz, mas o pai conseguiu pegar nele, e a mãe tinha coberto sua pele com a pele dos animais, porque o Esaú era muito peludo e o Jacó era muito liso, né? Então ele percebeu que o rapaz estava peludo. Teve um momento que ele cheirou o rapaz e aí ele viu que ele estava com o cheiro do campo, porque na verdade a mãe tinha vestido o Jacó com a roupa do Esaú. A comida estava realmente muito boa, muito saborosa, e o certo é que o Isaac abençoou o Jacó achando que era o Esaú. Quando ele sai da tenda, chega o Esaú com a sua caça, prepara a refeição, e quando vai ao pai, o pai então recebe essa notícia surpreso, entendendo que na verdade a bênção do Esaú de certa forma tinha sido usurpada. Entretanto, nós temos que entender que lá atrás o Senhor já havia dito que o mais novo seria maior do que o mais velho. E o Isaac não quis seguir essa orientação divina, e aí por conta disso, infelizmente, aconteceu essa circunstância. Então nós temos que pensar que, na verdade, dentro de cada família pode, infelizmente, acontecer uma série de disfuncionalidades, e dentro dessa perspectiva aqui da família do Isaac e da Rebeca, a despeito de ele ser oriundo, né, da linhagem do Abraão, também houveram problemas, e é com essas situações que nós vamos aprendendo. Porque nós aprendemos no dia a dia também com os nossos próprios erros e com as questões que envolvem a nossa vida, mas também vamos aprendendo muito através dos erros que outras pessoas cometem. Que todos nós possamos entender que temos que ser cada vez melhores para que as nossas famílias sejam de fato funcionais ao invés de disfuncionais. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.